A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Amém. Sexto dia, contemplando a Cristo, tornando-se filho de Abraão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era pequeno de estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicomoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19 e 10. Aleluia. Muito bem. O nome hebraico é Zakai, que significa puro. No entanto, esse homem não é exatamente alguém que você consideraria justo, porque ele era um ladrão, ganhava a vida como um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que ele era muito rico, né? Quando ele fala: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então ele era um homem muito rico. E o relacionamento com o Senhor é sempre pessoal, porque a salvação é pessoal e é individual. Por isso ele nos chama pelo nome. Deus não vê uma multidão, ele vê indivíduos. Este é o único lugar nos evangelhos em que o Senhor diz a alguém para se apressar quando se trata de salvação. Nós precisamos correr, não devemos esperar nem mais um minuto na escuridão. Devemos ir para a luz e procurar aceitar Jesus. Aqui, quando o Senhor fala: Zaqueu, desce daí, a situação parece tão humilhante. Um homem rico em cima de uma árvore, né? Realmente vir à frente não salva, mas quando entendemos que é preciso demonstrar publicamente que está colocando a sua confiança em Jesus, então nós estamos demonstrando de fato que queremos ser salvos.
O dinheiro não pode salvar, né? Seu bom nome de família também não pode salvar. Sua reputação também não pode salvar. Olha só, na Arca de Noé havia apenas uma entrada, uma porta, né? O que isso quer dizer? E a próxima coisa que ele diz é: me convém ficar hoje em tua casa. A palavra convém no original é dai, que significa uma necessidade ou um dever. O que encontramos aqui é uma necessidade divina. Deus mesmo diz que queria fazer algo. A razão é porque havia ali alguém que iria se tornar filho de Abraão. E precisamos ver o Senhor. Quando lemos essa passagem superficialmente, dá um motivo de pensar que Zaqueu queria ver Jesus por curiosidade, porque havia ali muitos curiosos, muitas pessoas, e havia muitos motivos pelos quais as pessoas estavam procurando ver Jesus. Mas o que diferencia esse homem das outras pessoas? Porque ele era diferente. Lemos que ele procurava ver Jesus. O verbo procurar está no tempo imperfeito, indicando uma ação contínua no passado. Assim Zaqueu havia procurado e continuava procurando. Ele queria ver Jesus, ele tinha um coração para ver Jesus, ele tinha um coração inclinado para ver Jesus. Não apenas por curiosidade, mas ele desejava ver o Senhor. O Espírito Santo estava trabalhando em sua vida. Os seus olhos estavam vendados porque o Senhor queria que ele reconhecesse nas Escrituras. Em Lucas 24, 13, 32, fala que a passagem dos discípulos que estavam caminhando para Emaús, e eles, já depois de ressuscitado, andou junto com eles, mas eles não o reconheciam, porque estavam com os olhos vendados. Mas Jesus quer que nós venhamos a reconhecer ele nas Escrituras. Entretanto, como ele fez com aqueles discípulos que precisaram ver Jesus através das Escrituras, há um terreno igual para todos nós. Hoje podemos ter o mesmo coração aquecido que tiveram aqueles discípulos. A palavra procurava é zeteu no grego. Zaqueu estava procurando por Jesus, mas Jesus estava procurando por Zaqueu muito antes do que ele procurava pelo Senhor. Esta palavra zeteu também é usada em Hebreus. No capítulo 11, 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra buscar em Hebreus 11 é exzeteu. A palavra zeteu significa buscar, procurar, mas exzeteu significa buscar diligentemente, intencionalmente, até achar. Então Deus é um recompensador de quem o busca realmente. Olhar para Jesus é o mesmo que crer nele, mas olhar com fé. Em João, no capítulo 3, no verso 14 e 15, está escrito: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor, o certo seria o Senhor ter dito que todo o que olhar para ele receberá a vida, mas ele trocou o olhar por crer. Assim, olhar é o mesmo que crer. No livro de Números, no capítulo 21, versículo 5, fala que o povo murmurava por causa do maná, o pão que veio do céu. Nunca devemos menosprezar o pão de Deus, que é liberado em nossas reuniões. As cobras que estavam no deserto, elas não atacavam enquanto o povo se alimentava com o pão, com a provisão de Deus. Todavia, no momento que eles depreciaram o pão, recusaram o pão, reclamaram do pão, as cobras vieram e eles clamaram a Moisés. Deus mandou que fizesse uma serpente de bronze e que ela fosse colocada na ponta de uma haste.
Números 21:9 fala assim: fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, era sarado. A palavra olhar nesse versículo significa que não é apenas olhar, mas olhar com expectativa e atenção. Olhar e receber vida é a representação mais clara de fé simples e singela. Deus não exige grandes coisas do homem, apenas que ele olhe com fé. Como se tornar filho de Abraão? Como Zaqueu se tornou filho de Abraão, se na história de Zaqueu o Senhor declara que ele era filho de Abraão? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. No momento em que você se torna filho ou filha de Abraão de Deus, é quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você aceita Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aqueles que são pela fé são filhos. Pelo contexto de Gálatas, ficamos sabendo que essa fé está relacionada com a justificação. Os da fé são os que creem na justiça como um dom. É a justiça pela fé. Assim, o contexto aqui não é a cura pela fé ou o batismo no Espírito Santo pela fé, mas a justificação pela fé. A Bíblia diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão de antemão sobre essa justificação pela fé, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. São abençoados como crente em Abraão. Então, todos nós somos justificados pela fé. Notemos que em outra passagem a Bíblia relata sobre um homem muito rico, um jovem muito rico. E aí ele, falando com o Senhor falou para ele cumprir a lei, E ele falou que tinha cumprido tudo. Mas aí o Senhor falou assim: uma coisa ainda lhe falta. Toda vez que alguém se vangloria na lei, ele sempre apontará para você e dirá: uma coisa ainda está faltando. Você pode encontrar a aprovação diante de Deus por meio da lei, porque quando se vangloria na lei, o Senhor Jesus sempre diz: uma coisa lhe falta. O Senhor lhe deu a lei para mostrar que ela poderia fazer. Mas aqui na história de Zaqueu, o Senhor não dá nenhuma lei, ele apenas diz: Zaqueu, desce, essa noite devo ficar em sua casa. O que é isso? Isso é graça. Zaqueu era conhecido por ser um pecador, quem sabe até o principal coletor de impostos. E Zaqueu diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando pregamos a graça, as pessoas acabam cumprindo a lei, mas quando pregamos a lei, elas nunca chegam ao padrão de Deus. A verdade é que Zaqueu cumpriu a lei sem perceber. Em Êxodo 22:1 diz assim: se alguém furtar um boi ou ovelha, ou abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por 1 ovelha. E Zaqueu, no seu coração, estava cheio da graça, porque ele demonstrou isso quando ele resolveu fazer a distribuição dos seus bens para os pobres e restituir. Isso foi causado pela graça de Deus, causou dentro dele essa grande generosidade. Desce da figueira. O texto diz que Zaqueu subiu numa árvore. Esta árvore é um sicomoro, é o mesmo tipo de figueira. O que significa figueira? As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si. Gênesis no capítulo 3, versículo 7. Isto simboliza que a obra humana procura ter justiça própria diante de Deus. É um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. Em Marcos, no capítulo 11, 12 e 14, fala da figueira que Jesus amaldiçoou. O Senhor fez muitos milagres, mas todos eles foram obra da graça e misericórdia.
Apenas um milagre foi de maldição. Isso certamente tem grande importância para nós. A figueira, na verdade, está simbolizando, a maldição, a justiça própria. Tentar justificar-se pelas próprias obras e pelas obras da lei. Então a figueira significa como o homem tentando se justificar, pelas suas ações, pelas suas obras, diante da lei. Agora, porém, Zaqueu ouve que o Senhor está passando e ele não se esconde, mas ele se expõe, ele sobe em cima da figueira. Zaqueu deve descer da figueira porque ela representa a justiça própria, o esforço próprio humano. Agora ele pode desfrutar da graça do Senhor porque ele desceu, ele obedeceu, ele olhou para Jesus, ele procurou diligentemente estar na presença do Senhor. Quando você se expõe ao Senhor por causa da obra consumadora da cruz, Ele vai nos chamar de quê? Vai nos chamar de puro, porque seremos purificados pelo seu sangue, o sangue que nos purifica. O nome Zaqueu significa puro, porém a humanidade de Zaqueu o tornou impuro pela sua questão social, pela sua questão de trabalho, pela sua questão de vida. Mas quando ele procurou Jesus, quando ele buscou olhar para Jesus, quando ele pela fé entendeu o propósito do Senhor Jesus, ele foi alcançado pela graça e a graça fez com que ele cumprisse a lei, Então Deus, ele quer que nós venhamos a fazer isso. Então você tem que se expor a essa justiça. Eu preciso me expor a essa justiça para ser curado no nome de Jesus. Todos os enfermos que vieram a Jesus foram curados. Nem todos os que estavam em Israel, em Jerusalém ou na Galileia foram curados. Nem todos que estavam em Cafarnaum foram curados. Mas a Bíblia ela relata bem forte, bem claramente que todos os que vieram ao Senhor, todos que procuraram Jesus, foram abençoados, foram curados. Por isso, meu querido, não se esconda do Senhor. Suba na árvore, mas desça diante do Senhor. Não se justifique, deixe que o Senhor vai justificar você através do sangue dele. Quando ele falou que estava consumado, é porque ele fez o que tinha de fazer para salvar a sua vida. Então, olhe para Jesus, busque o Senhor e você vai se tornar filho de Abraão, filho da fé, filho da graça de Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.